ano passado, o Brasil gastou com o salário de servidores públicos federais, estaduais e municipais 3 vezes mais do que com a saúde. Que bizarro, hein? O programa de hoje vai ser sobre Rede Globo, é de esquerda ou de direita, funcionalismo público e o valor da educação. Para você entender direito a orientação da Rede Globo, você precisa entender que a Rede Globo é um canal de TV liberal. É liberal nos costumes, por isso que as novelas, a dramaturgia parece ser de esquerda, e é liberal no telejornalismo, valorizando, por exemplo, a privatização, a redução do Estado. Mas vejam vocês, o que seria da população durante a pandemia não fossem os hospitais públicos e as escolas distribuindo cesta básica para muitas famílias que não tinham nada para comer? Nessa reportagem, a Globo age da maneira mais maliciosa possível. De cada 5 postos de trabalho formal do país, 1 é emprego público. E esses servidores federais, estaduais e municipais dos 3 poderes custaram 928 bilhões de reais no ano passado. O Instituto Millennium fez uma comparação. Eu parei a reportagem porque eu queria mostrar para vocês quem é o Instituto Millennium. O Instituto Millennium é um think tank dedicado basicamente a difundir a sua visão de mundo liberal. Quem patrocina esse think tank são empresas de comunicações como a Rede Globo e a Editora Abril. Além disso, você também tem na lista de financiadores bancos, ou seja, quem financia esses dados falando mal do Estado são empresas que muito lucrariam comprando setores através de privatizações. O gasto com os salários de servidores representou quase 14% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil, o valor de bens produzidos em um determinado período. Enquanto os gastos com a educação somaram 6% e a saúde recebeu menos de 4% do PIB. Já começa falando do preço do funcionalismo público, mas não coloca, por exemplo, quanto é gasto com os bancos, quanto é gasto pagando dívida, quanto é gasto com os militares. Tudo isso não é colocado nesse cálculo. Tudo para criar um ódio em você, telespectador, contra o funcionário público. E aí, na hora de criar ódio, eles vão mostrar políticos, eles vão mostrar juízes, que você sabe que todo ano tem um salário reajustado. Vão mostrar militares, que também tem um salário todo ano reajustado, mesmo a gente não estando em guerra. Mas eu sou professor. Eu, por exemplo, já estou 6 anos sem reajuste. E a reportagem continua. Com base em dados do FMI em 2018, na comparação com 64 países, o Brasil só ficou abaixo da Arábia Saudita, Dinamarca, África do Sul, Noruega e Islândia em gastos com servidores. São quase 10 milhões de pessoas no funcionalismo público. Os servidores federais são os que custam mais, 4% do PIB. Bem mais do que o Brasil investe em saneamento, 0,2%, enquanto mais de 100 milhões de habitantes não possuem rede de esgoto, lembra o estudo. Ainda segundo o estudo, os salários dos servidores federais são mais altos do que os pagos no setor privado para os mesmos cargos. Mais de 95% recebem o máximo da chamada bonificação por desempenho. O tamanho e o peso da máquina pública são um problema à espera de solução urgente. O país precisa redirecionar o dinheiro que vem dos impostos para investimentos, por exemplo. É paradoxal eles falarem que mais dinheiro poderia ser gasto com educação e depois eles falam que o dinheiro é gasto com educação. Eles não falam, por exemplo, que teve uma redução dos gastos com saúde nos últimos anos. Teve fechamento de leitos em todos os estados, desde o Temer. Pois bem, quando eles falam de funcionário público nessa reportagem, eles estão falando para reduzir professor e médico, não tenha dúvida. E a desculpa é maravilhosa. É a que melhora a qualidade dos serviços. Será mesmo? Bom, eu sei que em muitos lugares do Brasil já permitiram a terceirização do serviço de saúde. E aí você tem médicos e enfermeiras vindos de OS, organizações sociais, que na verdade são empresas. É o setor privado. E aí você cansa de escutar funcionários que estão sem receber há muito tempo, que não recebem material de proteção. E as reclamações sobre a oferta de profissionais de médicos e enfermeiras só aumentam.
Então privatizou, diminuiu o número de funcionários públicos e só deteriorou o serviço. Cadê a melhora aí? A gente sabe, só que o povo, todo dia, escutando esse papinho, esse papo que as reformas são necessárias, ele acaba caindo. É a repetição. É quase uma lavagem cerebral. E isso é feito por quase todos os telejornais da grande mídia. Daí a necessidade, por exemplo, de você procurar mídias alternativas. Mas principalmente, mesmo que você veja Rede Globo, Record ou Bandeirantes, você tem que ter um senso crítico. Cadê os gastos com os militares? Cadê os gastos com os juízes? Na hora que a reportagem fala, por exemplo, do servidor público federal, ela vai botar ali no cálculo os juízes, vai colocar ali os políticos, mas na hora de reformar o Estado, de privatizar, de terceirizar, ele não vai mexer nisso. Ele vai mexer nos enfermeiros, nas enfermeiras, nos médicos, nos professores que estão há anos sem reajuste e salários cada vez mais deteriorados. As táticas utilizadas na reportagem para desmerecer o serviço público são desleais. Comparam o Brasil com países com realidades muito diferentes, com populações muito diferentes. Então é lógico que a gente vai ter mais servidor público do que países com a população 10 vezes menor do que a nossa. Agora, quando você compara percentualmente a cada 100 mil habitantes, por exemplo, você vê que o Brasil não está entre os países com maior número de funcionários públicos. Correto seria comparar o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, com território e número de habitantes mais semelhante. Quando comparamos com países como os Estados Unidos, a gente vê, por exemplo, o serviço ambiental, a gente vê que a gente tem 1/3 dos funcionários públicos que eles têm lá. Outra coisa, como é que você vai comparar com os Estados Unidos se nem SUS eles têm? Lá o cara passa mal, ele fica na rua. Se ele não tiver o seguro de saúde, a ambulância não leva. Agora, 6 anos sem reajuste. Antes, eu fazia sorteio de brinde para os meus alunos que se davam melhor. Eu estimulava meus alunos, fazia coisas, tirava coisas do meu bolso para fazer aulas melhores. Hoje, está difícil de eu sobreviver. Imagine fornecer coisas de melhor qualidade para os meus alunos dessa maneira. A educação nasceu porque convenceram um imperador lá naquelas cidades-estados chinesas que era melhor investir em educação porque você economizava em saúde, porque o cara sabia os hábitos de higiene, você melhorava a sua segurança porque você facilitava o treinamento dos seus soldados, você economizava em vários lugares. Então, cada vez que você gastava com educação, você deixava de gastar com outras coisas. Então, pessoas educadas conseguem empregos menores. Isso reduz, por exemplo, o índice de criminalidade. Você gasta menos com prisão. Tem até uma frase do Vitor Hugo: quem abre uma escola, fecha uma prisão. Agora vejamos gastos com saúde e gastos com educação. Em reportagem de 2011, o IPEA verificou que educação é o gasto que traz mais retorno para o governo federal. Para cada real investido, a educação traz de volta R$1,8, ou seja, ela quase que dobra. A saúde também tem um retorno interessante para o PIB. Para cada real gasto, a saúde retorna 1,7. Também um número super elevado. Então, uma vez que você, no final, você gasta 1 e recebe 1,8, a educação, ela é um investimento. A partir do momento que você gasta 1 e recebe 1,7, a saúde pública é um investimento. Isso faz o PIB crescer, o valor da economia, tudo cresce. Agora, se você está preocupado em arrecadação, em impostos, quanto que o Estado gasta, a gente tem maneiras muito mais eficientes de arrecadar. Uma das maneiras é você ter empresas estatais eficientes. Por quê? Se a empresa como a Petrobras ou o Banco do Brasil traz lucro, ou seja, você vai precisar de impostos menores para sustentar o mesmo Estado. Agora, na medida em que você privatiza, cada vez você reduz a sua receita. E aí sim, fica cada vez mais pesado sustentar o Estado. O pacote neoliberal, ele é uma bomba que cada vez mais vai aumentando o peso do Estado porque vai reduzindo as receitas do Estado.
E agora eu vou falar para vocês a minha experiência enquanto educador, professor. Eu já trabalhei em escolas finas, escolas que são bem caidinhas, particulares. Foram 10 anos só na iniciativa privada. E em alguns colégios eu tinha que passar o aluno que não tinha a menor condição. Agora, enquanto funcionário público, eu posso bater o pé que eu tenho que servir o público da melhor maneira possível. E vamos deixar claro, se eu chegar atrasado, se eu não for, eu levo falta, eu tenho salário descontado. Não há a moleza que é vendida, a moleza que existe, por exemplo, para alguns deputados que pouco aparecem na Câmara Legislativa. Então, é preciso que você se lembre que o funcionário público, quando eles falam mal, eles mostram o político, mas na hora que eles fazem as leis para reduzir o funcionário público, eles afetam médicos, enfermeiras e professores, fiscais de áreas importantes como a área ambiental, e eles querem a desregulamentação de tudo para favorecer o enriquecimento das empresas, não importa se seja às custas do empobrecimento da população, da saúde da população, da destruição do meio ambiente ou da morte de centenas de milhares de brasileiros durante uma pandemia. A pandemia ainda está longe de acabar, mas eles querem falar de reforma administrativa do Estado. E aí, você acha que eles vão realmente modificar o que gasta mais e contribui menos para a população em geral? Então deixe o seu comentário aí embaixo sobre essa reforma administrativa. Se você acha justo, em que aspecto? Eu acredito que, pura e simplesmente, a gente tornar o Estado mais eficiente não significa diminuir, na verdade até ao contrário, aumentar, criar organismos de fiscalização e dar força para eles. Porque a Noruega, citada na reportagem da Rede Globo, a maior parte dos serviços utilizados pela população, saúde, educação, quase tudo é público. E o salário, que relativamente é baixo, lá a diferença entre um salário e outro, dá para tudo, porque eles não gastam com saúde e educação. Então, aguentou até aqui? Eu só posso agradecer você por ser essa pessoa maravilhosa e dar uma chance para os meus vídeos, feitos para trazer informação e um debate de qualidade para você que está aí me assistindo. E para que continue existindo vídeos com essa qualidade ou até melhor, eu preciso da sua colaboração. Por isso, assine o canal aí, é de graça, me ajuda muito, é a maior recompensa de alguém que trabalha no YouTube. Ative o sininho para receber notificações e deixe o seu like se você curtiu o canal. Eu agradeço muito e vejo vocês numa próxima.